Continuando daqui. Então, a gente tem essa linha de tempo, a gente precisa analisar essa linha de tempo, certo? Então, vamos ver como é que foi feita essa construção. Então, o que nós temos aqui? Quando você pega qualquer coisa, você tem que fazer uma análise, certo? Então, vamos lá, vamos pensar essa linha. Que pergunta a gente faria para essa linha? A primeira pergunta que eu faria é: quem inventou essa linha de tempo histórica? Dessa maneira, como ela está apresentada aqui para nós, dessa maneira, até a Idade Contemporânea, basicamente foi no século XIX. Mas ela já começou a ser separada muito antes disso. Os homens da Idade Moderna, porque eles são os homens da Idade Moderna, eles pensaram também numa certa divisão, não tão lógica quanto a gente pensa, mas mais ou menos assim. O que está distante de mim é antigo. O que está entre eu, que sou moderno, e aquilo que está bem longe de mim, que é antigo, está no meio. Então a lógica do nome é essa. Idade Média é porque ela está no meio dos modernos e dos antigos. Ok? Uma lógica assim muito boa, um nome muito bem feito. Ok? Só que chegou um momento que os modernos também passaram. Nós passamos bastante tempo, já estamos no século XIX. E aí esse século XIX olha para trás e pensa, bom, a gente tem que mudar isso, fazer algumas transformações, porque nós não somos mais modernos. Então eles pensam, bom, vamos colocar uma outra ruptura. E onde foi essa ruptura? Foi em 1789, porque oui, Revolução Francesa. Então, início da Revolução Francesa, moderna. Depois da Revolução Francesa, estamos na Idade Contemporânea. O que significa contemporânea? Aquele que está no mesmo tempo que eu estou. É o meu contemporâneo. Mas analisa a lógica disso. Vamos pensar na lógica disso. Você é parecido com alguém que viveu em 1789? Você pensa igual a essa pessoa? Você se veste igual? Você morava na França na época da Revolução? Então por que você é contemporâneo dessas pessoas? E aí a gente vai para a segunda pergunta. Por que não se dividiu mais? Ela tem uma resposta nesse momento? Vamos pensar nela. Por que pararam de dividir? Bom, se alguém fosse realmente dividir isso, porque realmente estamos bem distantes de 1789, se alguém fosse dividir isso, seguiria a lógica das rupturas que nós temos aqui. Então observe as rupturas que nós temos aqui. Queda do Império Romano, tomada de Constantinopla pelos turcos, início da Revolução Francesa. O que é isso? Qual é o padrão que está sendo representado aqui? O padrão é guerra, é conflito. Só isso que nós temos aqui. Então, se a gente fosse seguir essa lógica, onde poderia ser uma nova divisão? Poderia ser guerras que afetaram bastante o mundo, como Primeira Guerra Mundial, ou vocês que gostam muito da Segunda Guerra Mundial, seria ali. E aí, que nome nós teríamos a partir dessa ruptura? Seríamos os pós-modernos? Hiper, master, blaster modernos? Quase futuristas? Que nome nós teríamos? Realmente eu não sei que nome nós poderíamos ter nessa gama de nomes que poderíamos inventar. Poderia ser a idade de Iracema. Olha que bonito. Olha, período Iracemópolis. Ia ser muito bonito. Eu vou lutar para que esse nome vença. Ok? Dá para entender isso? Mas não aconteceu isso. Algumas pessoas defendem, se a gente realmente tivesse que dividir, não seria por uma ruptura de guerras, porque elas não têm muito sentido nos tempos atuais. Então seria quando? Algumas pessoas defendem que essa divisão teria que ser em 1950, e aí estaríamos na era tecnológica, ou idade da tecnologia, que é realmente uma coisa bem mais característica nossa
do que o contemporâneo, né? Seria interessante, mas não se fez isso. E por que não se fez isso? Simples, porque isso aqui é uma bobagem. Para dizer que isso aqui não serve para nada, serve para nos localizar historicamente. Então, se você quer estudar história, é muito mais fácil você ter certos parâmetros e certos marcos para você poder se guiar por ali. E é para isso que ela serve. E por que enfrentamos resistências a esse esquema de temporalidade histórica? Porque essa história que está representada aqui é a história de um determinado local. É a história da Europa. É a história da Europa que está sendo representada aqui. Queda do Império Romano, Europa. Tomada de Constantinopla, Europa. Revolução Francesa, Europa. Portanto, essa linha de tempo é europocêntrica, centralizada na história europeia. Se a gente fosse pegar outro qualquer lugar, pegar as Américas, por exemplo, a linha histórica não seria essa, porque elas não têm muito sentido para a história das Américas. Que período aqui dessa linha histórica nós não teríamos na América se seguíssemos essa lógica? Pensa bem, não teríamos pré-história? Sim, temos bastante pré-história. Não teríamos história antiga? Temos bastante história antiga. Então, o que nós não teríamos aqui? Não teríamos Idade Média. Essa Idade Média, como é descrita aqui nessa linha de tempo, ela não existiu nas Américas. Não existiu nas Américas, não existiu na África, não existiu na Ásia, não existiu na Oceania. Portanto, ela não tem lógica para os outros locais desse planeta, a não ser para a Europa. Dá para entender isso? Isso aqui é como o seu mapa mundi, aquele que você usa nas aulas de geografia. O mapa mundi também é europocêntrico. A Europa está praticamente no meio do mapa mundi. Ele se abre no aquele planisfério, né? Aquele mapa, ele se abre no Oceano Atlântico. A Europa fica no Oceano Atlântico e ela fica em cima, né? Não sei se você sabe, mas o mapa é uma representação do globo, né? E o globo não tem cima, baixo, lado, do outro lado. Então, quando você abre aquilo e você coloca, você hierarquiza um determinado local, você está valorizando um e desvalorizando o outro. E no caso do mapa mundi, valorizando a Europa, desvalorizando quem está abaixo. Certo? Dá para entender isso? Então, fazem parte do mesmo contexto. O mapa mundi e a linha de tempo histórica. Ok? Ela serve apenas para isso. Vai chegar um momento que nós vamos ter que dividir de novo? Sim, vai chegar um momento que vai ter que se dividir de novo, mas não sei quando vai ser, nem como ser. Aliás, existe muita controvérsia em relação a essa linha de tempo. Por exemplo, que ela só prioriza a história política, ela esquece transformações, ela esquece permanências, ela esquece temas diversos. Então, alguém que tem uma outra visão de história não dividiria dessa mesma maneira, ok? Dá para entender isso? Então, a gente está vendo ela porque nós estudamos história através dela, mas ela não é a coisa mais importante para se estudar a história. Ela é apenas uma base para a gente se localizar historicamente. Beleza? Deu para entender? Então agora nós vamos para a outra parte, que é as convenções de contagem de tempo, ok?